Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo da atualização setembro 2021. E esse vídeo de atualizações eu comento sobre alguns fatos atuais, sobre algumas matérias atuais. E vamos fazer também alguma reflexão. Eu vou colocar um subtítulo, Acredite na humanidade, confie na humanidade. E o motivo é esse garotinho aqui, deixa eu só ler aqui o tópico da matéria. Menino de 9 anos, anônimo, salva a raposa que caiu em poço. Vou dar uma prévia aqui nos outros tópicos. Disco de vídeo pode guardar arquivos com até 360 terabytes para sempre. China lança trem de levitação magnética que viaja 6 km por hora. Chefe da agência russa chama Elon Musk para discutir vida extraterrestre. O que chama a atenção aqui, vida extraterrestre. E não no site de conspiração, mas notícia que vai para todos os meios, para todas as mídias. E o pessoal já falando mais abertamente sobre vida extraterrestre. Dirigível parece um OVNI. Eu não lembro se eu já falei isso aqui no canal, mas se eu já falei, me perdoem se é repetitivo. Mas eu vou comentar um pouquinho mais. China desenvolve a aeronave que viaja o mundo em tempo recorde. Drones produzem chuva artificial torrencial em Dubai. Brasil compra mais de 53 toneladas de ouro. Isso aqui eu vou comentar um pouquinho mais com foco no ouro. Eu até coloquei aqui, por que o ouro é tão valioso. Então eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Voltar aqui. Então, ok, vamos começar. Deixa eu aparecer aqui para vocês. O que aconteceu, Por que eu falo aqui? Confia na humanidade. E mais com foco assim na criança. O que é a humanidade? Muitas pessoas às vezes, o que é? Nós somos almas, somos espíritos encarnantes. E temos aqui personalidades. E quando você encarna, a gente tem que ter consciência, não tem, as pessoas não têm, que vivem num sistema de controle. O que é um sistema de controle? Ou seja, todos os meios que são criados aqui são feitos para você acreditar nesse tipo de realidade. Mas isso eu estou falando por causa disso aqui, mas aqui também, Ou seja, nós somos programados. Só que quando criança, quando você chega aqui, você ainda está um pouco livre dessa programação. Então você faz o que é preciso sem pensar em nada, Ou seja, e vem os adultos e te programam, para ser um cidadão terrícola, eu diria, um adulto que não é mais um humano, que virou uma personificação, virou uma coisa usada por esse sistema, E a gente devia ter o pensamento, o mesmo raciocínio dessa criança. Faz o que é preciso para salvar uma vida, Mas se você cresce assim, a gente não ia comer mais animal, porque, por exemplo, quem ia fazer esse tipo de esforço para tirar o animal e depois comer, Eu só uso aqui, faço só um tipo de reflexão. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. O foco não é tanto no acontecimento, mas assim, é na ideia, da criança que vai e faz o que é preciso. E a gente não tem, digamos, nem 10% da coragem que teve esse menino. Não sei nem se chama isso de coragem, Você é uma ação, digamos assim, espontânea. Eu não sei, não estava na cabeça dele, é o que eu imagino. Você faz o que é como a natureza, ela acontece o que precisa acontecer. Então a gente tem essa natureza, até que nós nos desnaturalizamos, se dá para dizer essa palavra, de se desnaturalizar. Eu vou colocar o vídeo, mas assim, não se decepcione, porque a intenção não é o vídeo em si, do que acontece, o fato, se conseguiu salvar ou não. O animal cai de novo, mas na minha ideia assim, o animal não morreu porque ele é leve, Ele é leve, tem muito pelo, tal, cai de uma forma diferente, tipo o gato, cai de alto, mas não se machuca. Então da mesma forma que ele ficou ágil ao cair a primeira vez, vai cair a segunda vez. Aqui a curiosidade é isso. Chama a atenção da coragem, Isso aqui é a parede do posto, olha como que é. Certamente é aquele menino que vive mais afastado, tipo, interior, então vive escalando em água e tal, então vai ter a sua agilidade. Eu vou colocar de forma pausada, por causa dos direitos autorais, porque assim, é comum, mesmo que você suba o vídeo, depois vai uma empresa lá e se aposta do vídeo, e todo mundo que publicou vai ali ter o seu canal prejudicado, porque essa empresa ela quer dinheiro em cima do vídeo, Então aqui o menino subindo, Eu vou chamar a atenção a algumas coisas que acontecem no vídeo. A preocupação do menino ao descer no poço é salvar, não é nem salvar, não tem essa coisa de salvar, é só tirar o animal que caiu no buraco, vou lá e tiro,
ele não tem ainda a noção da dimensão da coisa, né? Como não teve da própria vida, né? Que correr esse risco. Então o mais importante é tirar o animal. Então, digamos, se você segue uma natureza divina, é meio que você já sabe que aquilo já foi feito. Que é só pegar o animal e tirar. Não tem muita coisa. Claro que ele vai, né? E aí, a coragem, né? Mas eu acho que praticamente esse menino já deve ter feito isso outras vezes. Não de estar retirando o animal, mas de fazer esse tipo de... que pra nós, né? Soa como loucura. Então o foco do menino é retirar o animalzinho do poço. E o foco das pessoas que estão à volta é retirar o menino do poço, né? De qualquer adulto. Então, aqui é curioso, né? Ele subindo, então ele está confiante, ele já desceu e está subindo de novo, olha o percurso que ele já fez. E o que me chamou a atenção, que me deixou impressionado, é a profundidade do poço. Deixa eu continuar aqui. Então o menino aqui, ele está mais confiante na habilidade dele em fazer tudo isso do que nos outros em ajudar. Os outros poderiam atrapalhar. Então eu percebo isso aqui, ó, que ele meio que recusa a ajuda ali, ó. Só que aqui a gente vê que o final do poço está meio que acimentado, então não tem aquelas lugar para ele estar segurando. Ele confiaria mais na habilidade dele, ó, preocupado com o animal, ó. Ele está procurando um lugar, ó, ele recusa a primeira ajuda, que ele até regira a mão, procura um lugar para segurar, mas não no rapaz, porque ele tem muito mais certeza que ele conseguiria sem a ajuda de outra pessoa, né? Porque ele já chegou até ali, ó. Aí chega uma hora que, sim, ele tem que aceitar, né? Ele vai ver que o rapaz também não vai sair dali. Então, assim, como ele está mais preocupado com a ajuda em te retirar o menino e não o animal, ele retira de qualquer jeito, né? E acontece que o animalzinho volta a cair no poço, né? Acaba soltando. Ó, né? Acabou soltando, ó. É uma descrição, mas, né? Provavelmente eu acho que depois outras pessoas foram tirar ou de outra forma. Eu não fui muito atrás, porque parece que foi uma publicação numa rede, num tipo de rede social, né? Reddit, e não se falou muito mais a respeito depois. Só que olha a profundidade do poço, né? Agora o resto do vídeo é só mostrando o fundo do poço mesmo, ó. Então, assim, tem que ter muita coragem, né? No caso de alguém que já passou por aquela formação, né, de se virar um adulto, né? Então eu jamais, né, faria isso, mesmo porque a gente não teria condição física. Claro, uma criança, por ser mais leve também, né, ela vai ter menos peso para ela, né, tipo, levantar e puxar. Então acaba se tornando um pouquinho mais fácil. Mesmo assim, se a pessoa que escala, né, tem ali as suas precauções. Mas o que chama a atenção, assim, é a espontaneidade, né? E nós encarnamos com isso, de fazer o que é preciso, né? Então você imagina se a sociedade não tivesse nos tirado isso de nós, né? De que toda a vida é importante, né? E que as instituições que falam que defendem a vida, que criam, digamos, remédios, né, para curar as pessoas, que, né, desenvolve sistema de saúde, né, do mundial, esqueci como que é, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, instituições de ensino, né, que eu vou linkar com isso aqui também, né, falando do sistema. Então tudo é criado para você fazer acreditar em uma realidade, mas eles não têm aquele compromisso com a vida. Eles só têm aquele compromisso de manutenção da sociedade. Né? No caso, tem uma frase famosa, né? Um paciente curado é um cliente a menos. Então, se todos crescemos como criança, claro que viveremos em um paraíso, porque você usaria todos os recursos para ter o melhor para todos, né? Para salvar vidas. Esse tipo de sociedade que a gente vive hoje é algo assim, é surreal, é inimaginável, inadmissível. Mas como nós acostumamos com isso, achando que tudo isso é normal, né? Então tem aquele pesado sistema de educação entre aspas, que é uma doutrinação, né? Como se tivesse, por exemplo, que me vem agora para falar, quando você vê uma pessoa numa seita, uma seita religiosa de malucos que acabam se suicidando, ou eu não vou falar seita, senão as pessoas acabam se ofendendo, né? Mas a gente sabe, tipo, essa seita, igrejas mais populares, né? Que as pessoas acabam se fechando, acreditando naquela realidade, né? Então, é só para ter um parâmetro. Nós vimos que a pessoa lá está fora da realidade, né? Acreditando em um mundinho que foi imposto para ela por um líder, né?
E nós, por acreditarmos nesse tipo de realidade que a gente vive, estamos em situação semelhante. Né? Que fica difícil você entender porque um garotinho desce, às vezes era o animal de estimação do menino. Né? Porque não é fácil você pegar um animal assustado no fundo do poço se ele fosse realmente, né, silvestre. Né? Só por, né, digamos, condições paranormais para o animal entender que ali é a ajuda que chegou. Né? Mas eu acredito mais que o menininho já tinha uma convivência com o animal, mesmo ali vivendo solto. Né? Então ele desceu ali para, digamos, resgatar um pet dele. Mas para a pessoa comum é algo assim, não, tipo, né, o animal que se lasque. Né? Porque mesmo assim, como eu falei, a gente se alimenta de animal, então é uma vida menos importante. Mas quando a gente nasce, quando criança, você vem com isso, você faz o que é preciso. Né? Claramente que ali ele poderia, de repente ele poderia te chamar ajuda para, né, só que ninguém iria ajudar. Né? Ele, né, foi e fez o que é preciso. Então a questão, né, de acreditar na humanidade, que a geração que vem, ela vem com essa força, né, vem com esse espírito, né, de mudança. E são muitos, né, e esperamos que os velhotes, os adultos, né, não reformatem essas pessoas. Né? Isso aconteceu conosco, né? Aconteceu com a nossa, digamos, geração. Né? Então você tem aquela luta tipo, existencial que não precisaria existir, né? Em um mundo que não fosse controlado. Isso tudo existe, esses paradigmas, esses conflitos que nós enfrentamos, acontece porque a gente vive numa gaiola, né? Fechado, criaram um tipo de realidade, te fecharam ali, né? E as pessoas não fazem o que precisam fazer. Então fica uma coisa, né, meia louca assim na nossa cabeça. Né? As vidas são importantes, só que você vê caminhões e caminhões passando com animais que vão ser mortos. Né? E como eles vêm falar que vida é importante, né? Só vida é só a minha vida, só a vida do meu grupinho, só a minha família é importante, só o meu grupo. Né? E o resto, o entorno a gente parasita. Né? A gente tem pessoas parasitando outras pessoas, empresas parasitando funcionários, países parasitando outros países. E é maluco, e as pessoas acham tudo isso normal, não tem que ser assim. E esses líderes estão dando o melhor possível deles. São parasitas, são bichos. Né? Eu diria para chegar ao espírito desse menino aí, e vão levar milhares de reencarnação. Né? Então de repente chega uma alma dessa, e a sociedade vem e tenta mudar, tenta modificar e transformar em outra coisa. Né? Só que são espíritos muito fortes. Então assim, esse de confiar, esse mundo que a gente vê, eu nunca fui muito assim a favor da tecnologia, né? Mas é algo, né, necessário a esse tipo de vida que a gente vive e de experimentação, né? Porque depois de tudo isso, vamos supor, a gente quer ir ao espaço, então nós precisamos de tecnologia. Mas depois de tudo isso, nós poderemos fazer tudo isso sem tecnologia. Né? Ir de um lugar ao outro, ó, trem que viaja muito rápido. Né? Aí tem o trem do Elon Musk também, que é mais que o dobro que isso, né? Que vai viajar. Só que futuramente a gente vai poder nos teletransportar. Né? Eu quero falar com outra pessoa, pensa, já é telepático o contato. Eu não vou falar muito sobre telepatia, mas só para falar um pouquinho. A telepatia não é que eu vou formar uma frase que nem eu estou falando aqui. Por exemplo, quando eu formo uma frase para falar para você, eu estou, né, verbalizando de uma forma que você pode entender, só que antes dessa frase tem uma intenção, algo que eu quero passar. Vai ser essa intenção que chega até você. Então isso é telepatia. Né, ou digamos assim, uma comunicação real. Então eu tenho uma intenção de passar algo. Né? Por exemplo, tem um lugar que é perigoso. Então te passa essa intenção, você vai sentir, vai perceber tudo porque é perigoso. Você não precisa falar, olha, aquele lugar é perigoso por causa disso, tal. Não, eu passo já e você já recebe, opa. Aí você já, né? Então, esse vai ser o tipo de comunicação. Né? Futuramente tem ali da Elon Musk também o Neuralink, né? Que visa implantar chip na cabeça das pessoas. E futuramente sim, isso vai ser usado como uma espécie de telepatia. Né? Só que é de mensagem.
de texto, né, um tipo de mensagem. Então eu penso, né, aquilo vai e envia como se fosse um, digamos, celular, falando no celular, vai diretamente da pessoa. Não é bem uma telepatia, né? Então, ok, aqui eu deixo mais essa reflexão sobre as crianças são assim, né, elas fazem o que é preciso, né, e se a gente crescesse com esse espírito, né, por isso que às vezes Jesus fala, seja como esses pequeninos, né, porque não sofreu toda aquela lavagem cerebral, aquela programação doutrinária, né, que assim como como eu falei, são essas religiões populares ou essas seitas malucas, a gente que acredita nesse tipo de sociedade, e eu vou falar depois no final sobre isso aqui também, vive isso, essa mesma lavagem cerebral, né? Quem não desperta está nessa mesma loucura. Eu vou fazer um vídeo posteriormente, né? Eu ainda estou reflexionando a respeito, ele vai chamar da loucura à consciência plena, né? A loucura que a gente está vivendo, né? De achar normal tudo que acontece, achar normal pessoas se matando, né? De conviver com isso como se fosse normal. E é engraçado, o ser humano aceitar isso é algo assim incrível, né? Como se deixa se adestrar a tal ponto, né? E não despertar. E cabe uma reflexão assim, quem é que desperta? Né? Não é a humanidade que está despertando, uma nova raça que está encarnando. Né? Digamos assim, a gente chega num ponto que o organismo do humano aqui na Terra, ele chega a um ponto que pode ancorar um espírito mais evoluído. Né? Então esses espíritos, essas almas, esses extraterrestres estão vindo e estão reencarnando. Eu não sei bem se foi Saint Germain, né, que eu vi no livro, né, há muito tempo, e eu sei que alguém fez uma pergunta assim, por que não troca a humanidade? Né, ele respondeu que não seria preciso porque a humanidade ia evoluir. Né, foi algo mais ou menos assim, né, eu não estou muito bem lembrado. Mas acontece assim, a humanidade está sim sendo trocada e vai ser trocada. Né, e, por exemplo, então, toda essa raça que está aí, está encarnando almas novas que são extraterrestres, que nem nós somos extraterrestres, né? Mas tem aquela humanidade que ficou aqui bastante tempo, né, para evoluir, aprendendo e criando esse tipo de sociedade, né, vampírica, onde uns parasitam uns aos outros, se vampirizam entre si, né? É uma sociedade de vampirização, é parasitário. E o que está acontecendo? Ela está sendo trocada, né? Quem se graduou, aí você fala, quem que se graduou para viver numa sociedade mais livre? São esses que já encarnaram vindo de fora, né? Se a gente for pensar, então são essas pessoas aí que estão encarnando e fazem o que é preciso e mas aí você poderia cair e morrer, ele volta. Né? O espírito do garoto sabe isso, né? É claro que a gente não pode minimizar dessa forma, né? Porque é importante, não é porque você volta que você vai fazer isso. Claro que a alma mais evoluída, ela não ia pensar desse jeito, né? Eu posso colocar minha vida em risco porque eu vou voltar, não. Ela fez porque para ela não teria risco nenhum, né? Você já sabe que você já vê que para esse garotinho foi como pegar um animal assim de uma poça, né? O ato, né? A forma que eu imagino aqui é só fazer algo simples, não precisa colocar tanta preocupação em cima. Né? Como deveriam ser os adultos para resolver os problemas. Né? Eles complicam demais. E eu estou falando dos adultos que já foram manipulados. Né? Porque os que estão no topo mesmo, eles sabem qual que é a solução. Só que a solução para eles acabaria deixando as pessoas livres. E seria abrir o rebanho, né? As porteiras ali, deixar que fossem livres. Aí eles não podem mais usurpar, não podem mais vampirizar esse rebanho. Então, dando continuação, disco de vidro, isso aqui eu vou mais comentar a respeito, né, para não deixar também o vídeo muito longo e não precisa ficar comentando. Ou seja, guarda muita informação. E isso aqui é uma matéria até antiga, eu não lembro se eu já falei alguma vez. A questão é a seguinte, no filme do Superman eles já guardavam a informação em cristais. Você vê muitos filmes de ficção que falam sobre, né, essa forma de guardar. Né, e eu já falei aqui anteriormente, como que guardaria a informação em cristal? Como que, né, de repente alguém pega um pedaço de pano seu, uma roupa, e sente de quem que era a roupa, né? Porque tudo guarda informação. Então aqui é só uma forma tecnológica de guardar a informação, né? Mas nós mesmos guardamos informações nos objetos em nossa volta, né? Então, por exemplo, se viveu uma sociedade antiga
né, que se uniu numa sala os mestres espirituais e colocou ali um objeto ali no meio e emanava só boas vibrações, e alguém pode ter lido um texto, né, e tentado, né, fixar aquele objeto. Então, ali foi uma alta vibração que foi feita. Então, digamos, milhares de anos depois, ou milhões, alguém acha esse objeto, a gente achamos, só que se a gente acha, a gente não vai conseguir ver nada daquele objeto, só um objeto bonito, porque a gente não tem que alcançar aquele nível de vibração que foi alcançado naquele momento da gravação da coisa, né? Então, a pessoa sensitiva, ela consegue ter um acesso àquilo, né, que tem uma sensibilidade maior, então ela consegue acessar a informação que está no objeto. Então, isso é o humano fazendo de forma mais, digamos, tecnológica. Então a gente foi passo a passo, né, gravando a primeira coisa no disco, né, que é a agulha ali, né, gravando, fazendo ranhuras, depois passou a fita, né, e CD e tal, até chegar ali no disco e futuramente o próprio cristal, né, vidro já é um cristal, então vai ter um cristal onde a informação vai estar guardada ali e vai caber muito mais informação. China lança trem de levitação terrestre, então aqui uma matéria interessante aqui, ó, China, Rússia, aí vem China de novo, né? São países que estão vindo e estão quebrando o velho paradigma, né? Que sempre foi de controlar a tecnologia. Então eles vêm já vêm expondo. Aqui não é muita coisa, né? Aqui eu chamo a atenção mais para são tecnologias simples, né? Levitação magnética. Coloca o ímã ali, ele vai tirar o peso do objeto, que é o trem, e ali qualquer coisa para impulsionar vai gastar o mínimo de combustível. Isso já era para estar sendo usado há muito e muito tempo. Fala que no Japão já usava, mas eu diria que séculos passados, né? Desde quando a primeira pessoa descobriu o ímã, viu que tinha ali o magnetismo, a partir dali a gente já poderia ter energia livre. Mas aos poucos nós caminhamos para isso. O chefe da agência russa chama Elon Musk para discutir vida extraterrestre. Então, como eu falei, não está num site de conspiração, é um site que todo mundo vai ver e vai para vários sites, né? É uma notícia, digamos, pop, né? Diretor espacial da Roscosmos, Agência Espacial Federal Russa, né? Ele convida ali o oficial da SpaceX, Elon Musk, para tomar um chá em sua casa na Rússia, falar sobre vida extraterrestre. Esse tipo de notícia eu vejo mais como sendo algo que eles falam para as pessoas, para a humanidade, do que para eles, porque eles já sabem, né, eles já sabem de tudo isso, né? Eles só meio que eles só veem o que nós vamos falar para a população agora, o que nós vamos passar. Então vamos passando a pouco, de chefes de empresas, né, de governos estão comentando sobre isso, né? Então essa é a informação que eles querem passar, né? Porque o que eles vão discutir é o de menos importância, né? Porque eles já sabem tudo. Talvez, né, já preparando, porque vem algo aí, né? Eles estão preparando algo. E aí você fala, essas pessoas são boas, são ruins? Cara, elas estão controlando a informação, né? Com certeza, a vida extraterrestre é uma realidade. Então chega um momento que não tem mais como esconder, mas tem como ainda controlar, tem como ainda manipular as pessoas sobre isso. E eles vão fazer isso, não tenham dúvida. Dirigível, né, que parece um OVNI. Esse dirigível que parece um OVNI, em realidade russo, promete até 600 toneladas de carga. 600 toneladas, 600 km, né, é curioso isso aqui. Então aqui, ó, uma animação feita, né, de forma pausada, a gente sabe, para evitar o meu vídeo e o canal ser penalizado. Mas aqui é uma animação, né? Algo feito ali em CG, né? Até 600 toneladas. Eu me pergunto o seguinte: por que eles não usavam aqueles helicópteros de carga ou qualquer outro tipo de aeronave, né? Um dirigível, como a gente sabe, é uma aeronave lenta, né? Fica muito suscetível à ação do vento. Bom, dados técnicos eu não teria muito para falar, mas é o que eu imagino, né? Mas 600 toneladas é uma nave consideravelmente grande. Então isso, eles não queriam fazer para esconder alguma coisa, né? Ou para que nós fôssemos acostumando, né, a esse tipo de aeronave. Por quê? Porque ela vai ser muito popularizada, né? Vai ser muito vista nos céus. E de repente, quando você vê uma dessas nos céus, você vai falar: ah, não, é lá a nave russa de transporte de carga, e não a nave extraterrestre.
né? Uma forma, né, de camuflar mesmo, né? Eles podem pegar seus veículos e voar mais tranquilamente, né, sem ninguém que perceba que se trata não de um dirigível, mas de não de uma nave, né, de uma nave extraterrestre, mas de um dirigível, né, uma nave de carga. Eu não sei se esse projeto vai vir, não, aqui ó, a aeronave, a Aeromena, né, o nome que eles dão, é o nome do veículo que está sendo desenvolvido por o fabricante Artship Interactive Design, Boreal Aeronema. O objetivo é colocar para voar em 2024, com a capacidade de levantar até 600 toneladas de carga, graças ao feito de ser um dirigível e seu sistema de polias, né? Pode levar e carregar materiais em qualquer lugar, independentemente se haja uma pista ou não de aterrissagem. Eu acho que outras aeronaves conseguem fazer esse tipo de coisa, mas eu li também, eu não sei se foi o livro AMI, é um livro de ufologia, que falava sobre isso, né? Teríamos OVNIs, que ia ser usado para fazer esse tipo de transporte, né? Isso ia acabar com os navios, por exemplo, de carga. Então você vai pegar o OVNI, ele vai vir, vai pegar a carga no lugar do país, leva para outro, né? Isso vai ser muito simples. Eu acho que não sei se foi o livro, eu acho que foi a Hatch, o nome do livro. É Terra ao contrário, a Hatch. Eu acho que ele cita esse tema, tipo, falando de um mundo, né? Como que as coisas aconteceram e vai acontecer de forma semelhante aqui. Vão ser usados OVNIs. Só que aqui é tipo, digamos assim, um ensaio, um rascunho, né? Eles podem criar isso aqui, começar a fazer e em poucas décadas ou em anos você vai ter os verdadeiros OVNIs fazendo esse tipo de trabalho. Ou essa própria coisa já tendo camuflado uma tecnologia, né, mais avançada ali dentro. Porque depois, uma vez que você tenha esse tipo de objeto, você pode colocar qualquer coisa ali dentro e por fora colocar algo ali só para camuflar, né, esse tipo de tecnologia. China desenvolve aeronave que viaja o mundo em tempo recorde. Então aqui ó, a tecnologia, né, voltando, sendo usada, eu não diria pelo benefício da humanidade, mas sendo exposto que já tem há tempos. Então alguns países vão lá e estão colocando à prova. Drones produzem chuva artificial e torrencial em Dubai. O que foi teoria da conspiração, não lembro se foi na Guerra do Vietnã, a Guerra Fria. Teve aí um caso de um país que ele foi inundado de forma meio que repentina e inexplicável, né? Então teve uma inundação, uma chuva torrencial. E os conspiranoicos, né, que chamam de conspiranoicos, falavam, não, isso foi uma arma que foi usada, né, arma climática, isso acho que 30 ou 40 anos atrás. E as pessoas, não, isso é impossível, né, manipular o tempo, manipular o clima, mas hoje está tá aí para todo mundo ver, né. Algumas pessoas entram na questão, mas isso aí vai causar desequilíbrio. Eu diria que até que não, né, depende da forma que isso for feito, até que não, mas se for abusado, sim, vai causar desequilíbrio. Teve uma fábrica, eu não lembro que estado que eu acho que foi nos Estados Unidos, mas não sei que estado dos Estados Unidos, fábrica de montadora, não sei se é a Volks, tem um pátio, as montadoras sabem, eles fabricam os veículos e colocam no pátio, um terrenão, a serra aberta, então quem passa perto de pátio vê aquele monte de carro e tal, né? Então imagina nos Estados Unidos, o pátio é muito maior. Eles não querem que os animais passem em cima, né? Não quer que chova no veículo. Então, se eles colocaram um canhão eletromagnético nesse pátio. E a cada, acho que meia hora, se não me engano, esse canhão disparava um pulso eletromagnético para o céu. Que ia até, acho que a ionosfera e tal. Não chovia. Isso era para controlar o tempo. Não chovia na região. Não é só no lugar onde tem a fábrica, não chovia na região, né? Então, os povos nativos ali começou a processar a fábrica, né? E eu não lembro como que foi, parece que eles ganharam, mas demorou muito anos para acontecer isso, né? Para proibir o uso desse tipo de tecnologia. Agora você tem uma empresa multinacional, faz o que bem quer, né? Controla como assim? Eu vou colocar, eu tenho aqui um terreno, vou colocar um material que simplesmente eu vou fazer não chover na região, né? É uns absurdos incríveis que acontece nesse sistema. Então, para finalizar, vou comentar sobre essas duas matérias aqui, né, já falando sobre os absurdos que eu já falei no começo, que somos programados para acreditar aqui nisso, para viver nesse tipo de realidade e não reagir. Não reagir, achar que isso é normal, conviver com toda essa falsidade, né, que não está só nas instituições, está nas pessoas. Isso que é o mais triste, está nas pessoas, na pessoa que talvez está do seu lado. Essa falsidade assim perturba, né, e é difícil, é como você conviver com outro tipo de raça, outro tipo de bicho ignorante que quer viver esse tipo de, né, de venda, né? E aqui eu vou dar aqui um pouco da minha opinião. Eu não lembro, eu acho que eu vi coisas parecidas de outros canais também comentando a respeito,
né, sobre a questão do ouro. E aqui então, aqui ó, eu até salvei aqui, mas para fazer um lembrete, né, o Brasil compra mais 50 toneladas de ouro, sobe tipo, né, 10 posição no ranking mundial. O ouro que é usado para lastrear a moeda, ainda lastrear o que? Tipo, você tem tanto de dinheiro rodando no seu país, esse dinheiro ele tem que equivaler à quantidade de ouro que o país tem. Né? Antigamente era assim, agora tá meio bagunçada a coisa, porque você tem um país aí que simplesmente quando precisa de dinheiro ele vai lá e manda imprimir. Né? Se você fizer isso na sua casa é crime, agora um país pode fazer isso à vontade. Né? Eles fazem. E as pessoas acreditam, né? Acham que isso é normal, não é preciso, né, fazer. Né? Ou seja, vem economista, né, falar que isso é inaceitável, isso é crime. Né? Eu queria falar mais sobre o valor do ouro. Né? Isso de coisas que eu já vi em vários outros canais também falando sobre o valor do ouro. Aqui aí eu vim no popular, né? O que é os POPs, o que o sistema, o que a gaiolinha diz pra você, por que o ouro é tão valioso. Essa pesquisa eu fiz hoje, agora antes de fazer o vídeo. É curtinho. O mais maleável de todos os metais, não corrói, é praticamente indestrutível. Quase sempre é encontrado em estado puro na natureza e chama a atenção pela beleza e sua cor, sua cor e do seu brilho. Por todas essas qualidades, no Antigo Egito, o ouro, Antigo Egito, então eles, né, escorregaram aqui e citaram o Egito. O ouro já era material favorito para a fabricação de joias e outros ornamentos. Então olha como eles reduz a importância do ouro. Né, olha que é no Egito, né, lá faraós, né, coisa para dar glamour, né, como se o objetivo das joias, né, fosse enfeite. Né. Outra coisa que a nossa sociedade, eu tenho uma lista de vídeos, grades da Matrix, então vocês procuram ali, lista de vídeo, grades da Matrix, então eu falo sobre vários temas, tentando tirar essa fantasia, que esse funcionamento que colocaram para nós, né, tipo meio que dar a real do que é as coisas. Isso aqui entraria ali, né, a questão das joias, né, que são enfeites. Joias não são enfeites, né, os índios usam aquilo não é por causa de enfeite, né, eles viram aquilo, alguém usando em algum lugar. O que eu coloco aqui, raças alienígenas, que antigamente controlavam a humanidade, então eles viam e traziam equipamentos, né, por exemplo, digamos que eu vou numa caverna e usaria uma lanterna, né, aí depois ali tinha bichos ali que viam usando aquela lanterna, né, olha, aquela lanterna tinha um poder de clarear, de trazer a luz. Aí eles fazem lá um graveto e começam a usar aquele como enfeite na mão, andar com aquilo lá, né? Simbolizando a lanterna. É o que a gente faz com o caso das joias, dos enfeites, de brincos, de colares, né? A gente é que nem índio. Você vê o índio todo enfeitado, né? O índio todo enfeitado, que bagulho estranho, né? Porque aquilo, olha que engraçado. A gente tá fazendo a mesma coisa, né? Quando a gente coloca uma peça de roupa para nos enfeitar e não para vestir, para se cobrir. E desde então, nunca deixou de estar associado ao símbolo de prestígio e poder. Sua raridade também faz com que ela seja extremamente valiosa. Raridade, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Raridade, né? Eles fazem acreditar que é raro, que é escasso, né? Por exemplo, a fome no mundo, né? A escassez de alimento. Não tem escassez de alimento, isso é absurdo, né? Nós produzimos, temos capacidade para produzir muito mais, né? Só que nós vivemos um sistema de controle, então tem que controlar. Então eles controlam o dinheiro, controlam a alimentação, controlam tudo, controlam a tecnologia. Para quê? Para te vampirizar. Né? Porque vamos supor, se você tem água para todo mundo, eu não vou precisar cobrar pela água porque está ali. Eu não cobro pelo ar porque o ar está aí, ó. Né? Mas se você puder controlar e falar, tá acabando o oxigênio, tá acabando a água, aí sim, eu vou controlar e vou vender. Né? Isso é feito com ouro. Sua realidade também faz com que seja extremamente valioso. E se existisse abundância, não aconteceria. Afirma um economista, né, formado em faculdades, né, da Noruega, tá? Opa, então o cara se formou há tantos anos, né? Quem sou eu para lá falar que o cara tá errado, né? O chamado lastro de ouro como valor de referência para as moedas nacionais também só foi adotado em 1821 pela Inglaterra. Antes disso era a prata, outro metal monetário por excelência. Cerca de 40% do ouro mundial passou a ser reservado, então, pelos bancos centrais das nações mais ricas como garantia do valor do seu dinheiro, né, o lastreamento do próprio dinheiro. Com a depressão econômica da década de 1930, o ouro deixou de ser a principal medida de riqueza de um país, mas permanece um dos investimentos mais procurados, como a sua cotação pública diariamente. Então aqui, vou ser breve, né? O real valor do ouro, isso aqui eu vi até em outros canais, vocês viram que assim, se usa muito cristal, por causa aqui, da energia. Então o valor está nisso, né? Esse poder que eles falam de
né, ó, mais maleável, não corrói praticamente do fio, quase sempre controlado. Aqui não fala da condutibilidade dele, né, que ele tem uma alta condutibilidade, conduzir a energia, tem pouca perda, né, se for usado para conduzir energia. Então assim, é um tipo de metal, né, que ele pode também guardar energia, né? Assim, o valor dele está na energia, né? na vibração, tipo que nem um cristal, né? E por isso que os egípcios usavam muito, né? Os povos antigos usavam muito porque ele tinha essa qualidade, não é enfeite, né? Então o valor é esse, né? Aí fala que é escasso, não é escasso, ele pode ser produzido, né? Então, deixa eu até pesquisar aqui, né? Eu vi em algum canal, algum lugar, que o ouro poderia ser produzido. Como produzir ouro? Alquimia de fazer o ouro. Eu não vou adentrar muito nisso. Bactérias é capaz de produzir ouro puro. Cientistas criam ouro sintético com qualidade superior, né? Eu não vou entrar muito nesse detalhe. Eu já vi alguma coisa ou outra, né? Mas a coisa pode ser muito técnica. Então, mesmo que haja a possibilidade de fazer ouro, então poderia ter em abundância. E por que isso não é feito? Por que eles falam que é pouco? A mesma questão do petróleo, não é bem aqui, mas eu vou fazer uma breve sobre o petróleo. O petróleo, eu vi em outros canais falando a respeito, assim, eles fazem nos acreditar que o petróleo é restos, né, orgânicos que viraram petróleo. Assim como uma mina de ouro, ela pode começar a explorar ouro e acabar, né? Isso pode acontecer com algumas fontes de petróleo, mas porque é retirado de uma forma mais rápida do que aquilo pode ser produzido. Eu vi no canal que até o canal Agência Cósmica, né, em espanhol, Agência Cósmica, tipo uma mulher Gósia que apresenta, ela fala que é contatada, então os ETs, né, que vão lá e mandam mensagem para ela, tipo, dá essa história, que o petróleo é feito por um processo devido a baixas, não sei se chamam de alta profundidade, né, ou seja, muito lá no fundo do oceano, a pressão, né, da água, né, da pressão atmosférica do oceano é muito grande, e assim, tanto que a gente não pode mergulhar, e submarinos tem que ser extremamente reforçados e poucos maquinários conseguem descer lá. Né, você pode ter aço assim que pode acabar estourando, né, por incrível que pareça, a água, né, tem toda essa força, né, todo esse peso e deixa a pressão muito grande. Então esse tipo de pressão, você tem rios, né, subterrâneos, ainda tem muita coisa ainda perto do magma e tal, isso cria correntes de água, né, nesses túneis e tal, então todo esse processo é muito mais técnico, acabariam culminando, né, de criar o petróleo, né, porque passa em vários, né, túneis tais e junto com minerais e tal. Então aí seria gerar o petróleo e seria um processo contínuo, né? Eu sei assim, para mim é muito mais lógico do que falar que são apenas restos, né, de civilizações passadas, de animais, de florestas. Eu acho que não criaria petróleo tudo isso, né? Então imagina, mesmo uma floresta, ela tá lá, como que aquela floresta ia virar petróleo? Eu não consigo entender. Né? Do nada, os restos orgânicos a terra vai observando e depois do nada vira petróleo. O animal que morre em cima da terra vira, depois a terra absorve e vira petróleo. Não, vira adubo e depois, né, se renova. Então para mim o que está lá no fundo é outra coisa. Né? Assim como se gera gases, né? Você tem um lugar, tem lá uma fonte, um lago gerando gás, né? Uma caverna lá em fundo está gerando gás. Então lá no fundo do oceano algo faz com que gere petróleo. Né? Para mim é muito mais lógico isso daí. E a água ela não tem só no oceano, também tem rios, né, subterrâneos em continentes. E rios de lavas, né? Então mistura toda essa coisa. Para mim é muito mais lógico. Então seria um recurso que tem abundância, só que o mundo controla por quê? Porque você controlando, você controla o valor. Acontece muito que a gente vê em produção, né? Pessoas falando que você encontra vídeos na internet, né, de produtores que chegam com caminhão e jogam, né, descarregam toda a carga de frutas, de tomates, de legumes, jogam ali e deixam ali na estrada, né? Por quê? Porque a safra foi muito grande e se trazer toda a safra o valor vai ser irrisório. Então eles destroem para vender aquele pouquinho e tem um valor. Isso é tão absurdo a gente aceitar esse tipo de coisa, né? Eu ouvi muito antigamente, né, as pessoas falando que lavouras de café pegavam fogo, né? Aí você foi investigando mais, né, pessoas vazando informação, falando não, esse fogo é arteado, né, porque a safra ela estourou, então deu muito, então eles queimam a parte para poder trabalhar só com aquele pouquinho e controlar aquele valor.
Então, ok, voltando para o ouro. O ouro ele tem esse poder magnético, né? E se esse ouro fosse disponibilizado em abundância, as pessoas iam começar a ter ouro nas suas casas, né? Essa joia, assim como você tem um cristal ali, né, purificando a energia, fazendo qualquer trabalho magnético, as pessoas iam ter ouro. Então ia fazer pirâmide de ouro, ia, por exemplo, como nas pirâmides. Nas pirâmides eles falam que foram cristais, né, chapas de cristais, mas poderiam ter chapas de ouro, né? Então aumentaria muito e muito o poder magnético daquilo. Ah, mas qual que é o problema para os controladores? Você é elevar a vibração do planeta. Né? Se você tem sistemas de energia, potencializando a vibração, potencializando essa energia, potencializando, vamos supor, a energia que eu vou enviar para a Terra, e fazer uma meditação para enviar energia, e a potencializar aquilo, e eu diria que não só nossa energia, mas nos conecta. Né? É que nem um aparelho, por exemplo, celular ou qualquer Wi-Fi, né? Tem que ter algum componente ali dentro que conecta ele com o aparelho que está lá fora. Então, essas estruturas nós poderíamos estar criando com ouro. Hoje você vê muitas pessoas falando em orgonites, né? Que criam aquele sistema que faz com cobre e coloca algumas pedrinhas e tal, e cria aquela parafernália. Né? Aquilo tem um poder, né, de emanação maior, de mexer com a energia. Com o ouro, aquilo ia ser muito mais potencializado. Né? Então é isso. O valor do ouro, e todo esse controle, ele é feito por conta disso. Né, para as pessoas não usarem deliberadamente. E quem quer usar isso? A elite. Ah, mas aí fala, mas a elite ela é tão negativa, então por que ela quer ouro? Porque é um potencializador de energia, eles querem para eles, né? Para usar essa energia a favor deles. E mais controle. Né? Então, por exemplo, se eu tenho esse tipo de informação, né, de conhecimento, então se você tem ouro, tipo, né, que nem os faraós, que controlava o governo, aquele ouro vai potencializar a energia, seja qual for. Seja o bem que ele envia, ou seja a informação, ou seja o controle. Né? Então, isso é o controle tanto do ouro, e parece que o diamante também, que é uma pedra preciosa, que também é tipo um cristal mais, né, que emite mais energia. Então, esse valor também é controlado dessa forma. Então, ele controla as minas que produzem, né, para ser pouquinho, entre aspas, né? Então ali aumenta o valor dessa pedra, que o valor não está em si na pedra, mas sim na vibração. Né? E assim, quem que vai ter? Só a elite. Né? Que vai se usufruir dessas coisas. Que numa sociedade livre, onde não tivesse esse controle todos, ia estar aí ao bem. Lógico que todo mundo nessa vou lá comprar minha pedra. Não. Se você tem uma sociedade livre, você não precisa se preocupar em ter meios de energias para se elevando. A própria sociedade ia ter uma energia compatível, né, ao seu tipo de civilização. Então você não ia se preocupar em ter esses cristais para cura e não sei o que. Não. Né, já não ia precisar. Mas como essa elite, como esses controladores, eles criam esse tipo de mundo, então o mundo fica com energia baixa, fica uma energia podre. Né? Eles pegam e tentam se precaver. Então eles têm as coisas. Eles têm, digamos, como a gente fala, do bom e do melhor, e o povão, nada. Eles segura fecha aquela torneira, deixa só gotejando pro resto do povão, e fala, só sai isso de água. Né? Por quê? Porque eles estão lá no controle. E como eu falei, tem N sociedades, instituições de ensino, de educação, de faculdades. Então você chega uma pessoa formada, não, eu formei em economia, formei não sei o que, formei em saúde, e chega alguém que não tem informação nenhuma e vem falar que nós estamos errados. A pessoa foi formatada. Né? E agora pensa, a pessoa tem algum pensamento próprio? Você tem algum pensamento próprio? Se pensa, né? Quanto o que eu sou é de mim mesmo e o quanto é do que eu absorvi dos meios, como uma esponja. E isso é interessante. Assim como nós absorvemos a informação, absorvemos a energia, né? Então, quanto disso está vindo de mim? E a questão do eu, o que é o eu? A questão do eu também é dimensional. Por exemplo, você é uma alma. Então vamos colocar assim, então, só num outro patamar, mas em um só nível, né? Há vários níveis. Vamos colocar o quanto disso é da minha alma, né, que encarnei aqui com essa integridade, tipo que nem aquela criança que nasce e faz o que é preciso, né? E quanto disso é do meio? Quanto são informações do meio que eu estou
recompartilhando, né, que estou adotando. Então isso é para se pensar, né, para a gente ver o quanto nós estamos manipulados sobre isso. Quando a gente acredita que a doença é algo comum, né, hoje você vê as pessoas aí todas gripadas. Isso é surreal, isso. Não é para existir doença. Aí você acredita, é só ir lá na farmácia, né, pegar aquele comprimido que vai ajudar, que vai te curar. Né? Acreditando que aquilo foi o melhor que foi desenvolvido para realmente sanar aquele problema. E é mentira. Né? Vai te ajudar no momento, digamos, uma medicação? Vai, é necessário, só tem aquilo, né? Só disponibilizar aquilo, você não conhece outra coisa. Né? Mas quanto mais você vai sair da caixinha, você vai começar a encontrar outros meios de sanar esses problemas, outros meios vão aparecendo. Né? E na questão que eu estava falando da informação, de onde vem essa informação? Eu estou falando de mim mesmo ou é algo que eu peguei do meio? O meio me colocou aquilo e me fez acreditar naquilo. Então por isso que eu repasso. Né? Isso que acontece com as pessoas que são formadas. Né? Quando você entra na escola, você é formado, estão formando a sua ideia ali. Né? Então se você vive no sistema de controle, isso é muito ruim. Então vai do quanto o teu espírito consegue sobressair toda aquela manipulação. Tipo uma pessoa quando entra numa igreja, né? Então ela fica assim, né? Não, é tudo aqui, eu sei o que, né? Então a gente percebe, isso é visível, né? Mas isso não é visível em mim, porque eu consigo ver no outro, mas eu não consigo ver em mim. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Então porque assim como eu uso um corpo humano, eu uso todas as pessoas, tem o corpo igualzinho ao meu, né? Mas eu acho que eu sou diferente, mas eu acho que eu estou pensando diferente, eu acho que estou livre da manipulação. Assim como eu uso um corpo igual, eu uso um sistema de sentimentos igual e uso um sistema de mental igual. Né? Mas ela faz a ação A e faz a ação B. Então aí você consegue se diferenciar e perceber de onde vem as minhas informações e de onde está vindo as delas. As delas eu sei que está vindo aquele meio de controle. Então as minhas, ela vem de outro meio. Então esse meio está sendo absorvido pela minha estrutura física, que encarnou, que foi manipulada, ou a minha estrutura espiritual, que é o ser que encarnou, que consegue ainda passar a informação através disso. Né? E, vamos supor, eu acredito mais nessa segunda opção, claro, vocês também. Né? E nessa segunda opção então você vai ter muitas pessoas também trabalhando nessa segunda opção, com esse tipo de informação. Né? Então também existe uma rede que controla esse segundo estágio. Então você tem que ver, o meu ser, ele conseguiu encarnar nesse meio, né, passar por tipo de informações de escola e tal, faculdade, e conseguiu filtrar a informação e ver o que é certo e o que é errado, e conseguiu ver o que é controle e tal, né? Então da mesma forma que você faz isso com esse sistema, você vai conseguir fazer sistemas de educação, digamos, espiritual, que também controla, que também é um sistema de controle, né? E conseguir sempre pular uma etapa. Se você conseguiu pular para a próxima etapa, você vai conseguir pular sempre etapas superiores, né? E conseguir ver a realidade aqui. Né, que às vezes, digamos, é um pouco triste você ver a realidade como que ela é, porque, né, você vê que o que está aqui não é uma humanidade, é um ser controlado, totalmente controlado, com máquinas programáveis, como se criasse um monte de robô e programasse para ser daquele jeito. Né, só que você sabe que naquele robô tem uma pessoa presa ali, tem um ser preso, dando vida àquilo, existindo apenas como uma bateria. Né, para impulsionar aquilo, que é usado pelo meio vampírico, né, que vampiriza tudo. Então esse tipo de ser fica fácil você programar. Você, a realidade agora é essa, vocês têm que fazer assim, assim, assim. Eles não pensam, porque eles estão nessa classe, nessa dimensão. Né, agora o espírito está aqui, só que ele está sendo nulo, porque ele está preso, ele está, né, lacrado ali dentro. Então você que consegue pensar um pouquinho mais, o espírito também está preso ali, só que aquele componente, digamos, de ouro que conecta o Wi-Fi com lá fora, está ativo, né? Que seria, digamos, a nossa pineal, timo e outras, né? Nossa estrutura interior, essa física, está se desenvolvendo aqui dentro, enquanto nos outros está bem contida. Né? Aí isso tem a ver também com a nossa alimentação, porque você está levando para dentro do seu corpo e está trabalhando a sua estrutura interior. Alimentação física, emocional e mental. Então isso é tudo que a gente pode estar observando em nós mesmos, para observar as nossas ideias e como eu trabalho as minhas ideias. Quando eu tomo contato com uma primeira ideia, por mais interessante que ela seja, eu absorvo de uma vez, ou eu chego e paro e
vou analisar e pensar. É porque, vamos chorar, às vezes chega aquela ideia, você aceita, opa, é isso mesmo, tal. Aí depois você vai ver a ideia estava errada. Então a gente começa a perceber como nós funcionamos também. Não só fisicamente, mas mentalmente. Como a nossa mente funciona. Porque eu não sou a mente. Eu controlo a minha mente assim como eu controlo o meu corpo. Mas agora, você está ciente desse que controla? Né? Quando você está ciente desse controle, você também está subindo a um outro nível. Tem um nível físico, um nível que está um pouquinho acima espiritual, que já vem outro tipo de informação. Um nível mental, que muitas pessoas, digamos, nós acreditamos que somos, mas tem níveis que estão acima da mente. Né? Então isso eu coloquei aqui mais para nós observarmos como nós funcionamos, como funciona a sociedade, como funciona a informação que nos chega, de que nível está vindo essa informação e qual a intenção dessa informação. Né? Que tem muita questão, vamos supor, tem muita informação espiritual que vem, só que ela vem e deixa a pessoa assustada. Por exemplo, o catastrofismo, que a gente fala. Né? Então, vamos supor, como eu falei, aqui no nível físico tem essa manipulação, no nível espiritual também tem. Então você vai ter o catastrofismo, que qual que é a manipulação nesse meio? Deixar a pessoa tensa. Não só tensa, como também materializar essas coisas. Porque, vamos supor, é um sistema de controle. Então, o gado começa a escapar, os controladores eles não têm força para nos segurarem, digamos assim, espiritualmente. Eles podem nos conter fisicamente. Eu não consigo viajar para outro planeta, estou contido aqui. Mas espiritualmente eles não conseguem. Então, se a gente consegue, invoca essa força para cá e começa a despertar, isso vai refletir fisicamente. Então, eles não vão poder nos conter fisicamente também. E o que eles fazem antes que isso aconteça? Tentam nos destruir. Só que eles não conseguem destruir porque nós somos espiritualmente mais fortes. Então, eles tentam fazer com que nós nos destruamos, criando uma ideia de catástrofe, de não sei o que, e essas coisas realmente podem acabar acontecendo, que são cíclicas. Só que a gente tem que ter em mente uma coisa: a vida é no agora. Então, por mais que sejam possíveis coisas futuras acontecer, agora não está acontecendo. Então, viva no agora, ou seja, não se preocupa com essas coisas. Assim como um molequinho poderia cair, ele subiu no poço e foi porque ele não estava preocupado com o futuro, que poderia cair, Então, se a gente consegue viver no agora, tudo seria perfeito. Tudo seria perfeito. E eles de catástrofe, eu duvido. Eu duvido porque as pessoas iam se iluminar. E a questão do tipo, como eu falei da energia, né? A energia que está causando essas catástrofes é o quê? É uma energia muito maior, muito mais potencializada, que chega na Terra e dá uma sacudida porque a Terra está dormindo. Está numa energia muito baixa, então sacode tudo, treme tudo. Se a gente acorda, está acordado, então a energia é igual, nem se percebe. A pessoa fala, estou aqui no ano e não aconteceu ainda nada. A Terra, eu acredito que assim, de décadas para trás, 30 ou 40, 20, a dimensão mudou. A energia está mais sutil. Então por isso que a gente vê a Terra sacudir um pouco. E ela está sacudindo só um pouquinho, porque a energia ela vem aumentando. Né? E quem está fazendo isso? Somos nós humanos? Não. É o todo. É a natureza cósmica que faz com que as coisas aconteçam assim. Né? Agora tem uma resistência aqui, que são os parasitas, que tenta deixar a energia baixa. Então isso acaba causando esses sacodes. Né? Essas catástrofes, essas coisas que a gente vê na Terra que a gente chama como negativo. Né? Mas é isso. Né? Então ficou aqui a maior parte da observação. Essa questão de acreditar na humanidade, porque é o que somos. Né? Eu acho que cada um sente isso dentro de você, essa vontade de ajudar os outros. Essa vontade de, caramba, porque a outra pessoa é que nem eu. Né? Você percebe isso. A gente não tem coragem de provocar dor numa pessoa. Né? A pessoa está lá gritando e você está lá tipo, né, apertando ela ou furando, causando dor. A gente é inadmissível. A gente não consegue pensar você danificando outra pessoa. Mas nós fazemos isso da nossa forma de viver indiretamente. Então tudo que eu faço, tudo que eu compro, tudo que eu consumo acaba afetando outra pessoa. E pessoa eu posso colocar ser, né, animal. Né? Por que a gente faz isso? Porque, como eu falei, eu estou sendo essa camada primeira do ser, que eu sou humanoide, sou igual a outras pessoas,
E tudo isso está sobre uma manipulação, sobre um condicionamento mental que te faz aceitar e achar que essa é a única realidade que existe. Então quando você desperta e começa a não aceitar isso, essas coisas, quando você começa a agir de forma, digamos, estranha, se fala que você despertou, mas você está apenas despertando a um outro nível. Você está se expressando como um ser multidimensional que você é. Então você apresentou uma outra dimensão, uma outra ideia, falando, não, isso é errado, eu não vou fazer, eu não vou participar disso. E quanto mais forte é a força que essa dimensão está despertando em você. Então aí você vai ter uma, né, que se contrapôs ao comum. E depois dessa, se você trabalhar bem, né, confiar em você, aí vai começar a despertar várias. Ou seja, cada dimensão é um leque que se abre, né, que você vindo olhando a realidade aqui desses outros leques, a coisa pra você vai parecer absurda. Só que é como eu falo, por isso que a gente trabalha muito essa questão intelectual, pra gente entender como acontece. Senão a gente passa a ver a coisa como um biólogo observa a natureza, observa os animais na selva, como é que é a vida e tal, né? E a gente começa a observar que essa selva aqui está estranha, está acontecendo algo que não é normal, começa a ver essa ação parasitária, né? E tudo que deu errado. Então a gente não traz essa condenação as pessoas, porque as pessoas, quando estão nesse nível, elas se condenam outra a outra. Ah, porque você está fazendo isso errado, porque não... Entendeu? Quando você parte, você, opa, tem algo que está provocando esse tipo de comportamento na humanidade, né? Então você vem para outro nível, que já está se desdobrando e você já está entendendo como que o plano funciona aqui. E aí você viu esse algo, aí você tem que entender por que esse algo está fazendo isso. Aí você já se desdobrou a um outro nível ainda acima, para você não julgar nem esse algo que está controlando, né? Ou seja, multidimensional. Mesmo vivendo aqui, você consegue compreender todo o contexto. Deixa eu só olhar aqui quanto tempo já, quase 1 hora, né? Muito mais do que eu imaginei que ia colocar aqui. Mas ok, né? Isso era o que eu queria passar, né? Deixando mais isso aqui, confia, porque a humanidade que está vindo agora é nova e vai trazer essa revolução, queira os parasitas, queira o mundo, queira ou não. Isso não é um grupo, não são pessoas, não é divindade que está querendo fazer isso. É o todo, é a natureza que é assim, que age assim, né? A gente apenas resiste, né? Ah, tá chovendo, eu vou lá e abro o meu guarda-chuva, né? Mas chega uma hora que vai vir o dilúvio, não vai ter guarda-chuva que segure, né? Aí fica todo mundo desesperado que nem bicho. Ah, não podia o que fazer, não teve o que fazer, né? Teve que correr, não sei o que. Até os bichos são mais espertos, porque começa a chover, se vai ter lá o tsunami, ele sobe o morro, a gente não sobe, né? Então é isso, gente. Tipo, né? A questão assim, o futuro não, o futuro, a vida é agora. Então não adianta ficar, mas vai acontecer isso. Não se preocupe. Vai acontecer de bom ou ruim. Vivo agora, tem que seguir nesse garotinho. Ó. Agora o animal tá lá, eu tenho que pegar. Foi lá e pegou. O que eu tenho que fazer agora? Eu estou numa sociedade que estou amarrado, acorrentado, estamos. Então eu vou meditar. Se eu estou preso, encarcerado, vou fazer o quê? Eu vou meditar, porque eu tenho outra dimensão dentro de mim. A minha primeira dimensão está presa. Eu quero viajar para outros países, quero visitar a pirâmide, que eu quero ver o tipo de energia que tem lá e ver se dá para sentir alguma coisa e tal. Tipo, eu quero ir para outro planeta porque deve ser muito legal você ver a Terra de cima. Não posso, estou preso aqui, né? Momentaneamente. Então eu vou trabalhar a minha outra dimensão. Eu vou meditar e vou tranquilizar essa matéria. Isso é muito engraçado, mas eu acho que eu vou falar em outros vídeos. Que é essa questão da dimensão. Nós vivemos aqui na terceira, mas como multidimensionais, nós temos várias dimensões dentro de nós, né? Mas isso eu já falei em vídeos anteriores, mas eu quero falar como isso reflete em você, nos seus sentimentos. Porque eu lembro antigamente, por exemplo, a única distração que eu tinha era, por exemplo, ver o jogo de futebol, esperar ali o domingo. Eu gostava muito de ver Fórmula 1. Era a única entretenimento intelectual. Ah, mas porque não tinha informação, não tinha internet, né? Não tinha grana para comprar livro e não tinha nem... o tipo de educação que teve não me levou a querer ler. Então eu falo, até hoje eu não gosto de ler. Eu tenho até um vídeo aí de leitura e tal, né, ensinando as pessoas a ler. E leio muito, mas não é porque eu gosto, porque é algo espontâneo, é onde está a informação. Então assim,
E também não tinha os livros aí, você não tem acesso, é como se não existisse. Quando eu comecei a descobrir tudo isso, eu fiquei surpreso, falei, nossa, existe tudo isso de coisa, eu não tinha acesso. Tipo, dá até uma tristeza, falei, tá tudo aí. Então é como se nós vivêssemos em todas essas dimensões. Então, ou seja, já existia aquela dimensão espiritual que eu estava preso só na terceira, mas já tem a quarta, a quinta, a sexta, já tem todas. Então a gente só tem que, né, a natureza só tem, ela gradativamente vai nos levando e vai nos colocando nessas outras dimensões. Então eu tinha ali por exemplo, esperava todo domingo para ver ali a Fórmula 1 e aquilo acabava, ia ver o joguinho de futebol e ficava triste ou ficava alegre. Só que eu lembro que assim, sentia um vazio muito grande, né? Porque você é esse ser dimensional que está explodindo ali dentro, só que está preso numa realidade que te trancafia, que controla as suas emoções, né? Através, por exemplo, do esporte, né? Que te controla. E eu uso assim muito para comparar, né? O antes e o hoje, né? Então eu consigo resgatar como eu me sentia naquela época, né? Com aquela quantidade reduzida de informação, né, tendo meu ser direcionado para coisas tão fúteis que não te adicionava nada. Então assim, é um estado de tremendo vazio, né? Então aquela coisa reduzida, para você aquilo era toda a existência, era tudo que existia, toda a Terra era daquele jeito, né? Então você ia ver o jornal, era aquelas informações básicas controladas, e para você aquilo era a realidade, né? Até que você começa a suspeitar da coisa, fala, não, a coisa não é bem assim. Aí você começa a enjoar do jornalismo, não, é repetitivo, já cansei disso, né? E começa a se abrir para outras coisas. Geralmente a gente não faz isso porque a gente quer, a informação chega até a gente. É como eu falei, a gente não faz nada porque a gente quer. O todo que age e faz com que despertemos. Então eu lembro até que eu estava assistindo ali o programa do Ratinho, porque eu tinha Ratinho, olha que coisa, né? Aí vai um serzinho lá falar sobre Cabala, né? Aí nisso, falando sobre Cabala, eu achei super interessante. Então, ou seja, teve um acesso, né? Ou seja, despertou aquela segunda dimensão que estava ali dormindo, tá ali, só que é 0,001% daquilo. Aquilo foi tocado. Falou, opa, mas serviu de link. Então ali eu já peguei um livro a respeito. Aquele livro falou, nossa, isso existe e eu não estava ciente. Né? A questão de pesquisar ufologia, nossa, tem tanta coisa. E pesquisando, por exemplo, na época que as pessoas nem falavam de ufologia e ridicularizava, e hoje você vai ver, né, em canais as pessoas contando relatos, você vê N pessoas contando relatos, e são de relatos às vezes de coisas que aconteceram antes de você nascer, né, porque você nasceu, ou seja, tudo isso já existia, já estava aqui, só que você estava sendo trancado, né? Então mesmo hoje, imaginamos, com toda essa informação que a gente tem, né, a gente ainda continua meio que trancado, né? Ainda tem muito mais a ser explorado, né? Só que, ok, agora está vindo na medida certa da que eu posso absorver e tal, então a gente tem essa aceitação. A questão, eu falei do sentimento, então naquela época era realmente se sentir preso e abafado, né? Com aquelas informações controladas, né? Limitadas, e comparando com hoje, eu me sinto realmente em outra dimensão. É uma outra dimensão, um outro tipo de sentimento, né? E essa dimensão, ela não está só no sentir, mas no saber. E eu sei que esse saber, ele também não é para todo mundo, né? Essa parte intelectual, ou seja, a pessoa tem que ter paciência, né? Na questão de você absorver o conhecimento, porque o conhecimento ele é vasto. Imagina, aqui na Terra a gente tem um tipo de conhecimento que é pouco e as pessoas já acham que é muito. Então imagina o conhecimento do universo, né? Então muita coisa ela não é expressa do meio que a gente está acostumado, né, de forma mental. Ela é um sentimento de você simplesmente saber como as coisas são. Então, por exemplo, eu sei que existe muita informação que eu ainda não tenho capacidade para estar digerindo, mas eu sei que existe isso e eu estou em contato porque eu sou multidimensional. Então eu sei que no tempo certo eu estarei em contato, só que a gente não busca por isso. Você vive, aceita a tua natureza. Eu não estou visando o meu despertar. Há algum tempo eu já pensei assim, porque você era aquela coisa presa. E o ego que pensava, que recebia informação. Então o ego quer despertar, quer ser livre, quer viver uma vida assim, assim, assado. Com o tempo, você entende esse processo. Então você aceita o seu agora.
né? Eu gostaria de estar, por exemplo, em condição melhor. Então quando eu penso nisso, eu gostaria de estar em outro mundo mais livre? Sim, seria legal, né? Qual que é a realidade? Eu estou aqui. Então a realidade é que eu quero estar aqui, né? Que uma realidade que você sente que vem do seu eu maior. E aí você se sente bem, você se alinha com isso. Então não importa o caos que esteja, você se sente bem. Mas eu continuo querendo, sim, eu tenho um ego. Eu continuo querendo chegar, né, entendeu? Por exemplo, eu quero ver tal lugar. Eu quero pelo menos, digamos, passar ali uma semana, né, ter aquelas experiências espirituais incríveis, que as pessoas visitam outros lugares, ou falam com outros seres. Então, eu quero isso. Só que quando eu penso bem, eu penso assim, o quanto isso afetaria o meu modo de vida aqui. E o que eu quero estar descobrindo aqui. Eu vivendo nessa prisão, por exemplo, na prisão eu aprendi a meditar, eu aprendi a buscar. Então, é aquela coisa da borboleta, você tem que forçar as suas asas, né, para elas desenvolver. Então, vivendo nessa prisão, eu aprendi tudo isso, né? Então, eu consigo me alinhar com isso e ver esse progresso. Então, vendo esse progresso, eu tenho essa aceitação e faz eu não querer esse contato. Então, esse não querer não significa que eu não quero. Eu quero que aconteça na hora que tiver a acontecer. Não que eu vá antecipar. Então assim, eu estou há anos ou há décadas buscando isso, buscando contato, né, querendo isso. Só que eu tenho esse entendimento, né? Então, por exemplo, há drogas, desculpa se eu chamar de drogas, mas por exemplo, tem um ayahuasca que pode te levar a ter esse tipo de experiência. Você pode ir lá, fazer o ritual e tal, né? Eu pensei, nossa, seria legal desdobrar tal, tanto eu busco, só que eu falei, não, eu não quero por esse meio. Eu estou tentando acelerar algo que eu já tenho. Então, por exemplo, em alguma dimensão minha, por exemplo, as pessoas que vão lá e tomam um ayahuasca para ter uma experiência espiritual, digamos, boa, né? Então ela sai, ela vê um ser e troca ideia com aquele ser e vê outra dimensão e se sente expandida, se sente o outro e tal. Você já é tudo isso, né? Então, isso vai vir para a minha parte de consciência quando a minha estrutura física estiver pronta, sem eu precisar acelerar isso. Então é assim que eu penso. Da mesma forma eu penso, eu não preciso ter esse contato que você venha e intervenha, né, para que eu tenha mais fé, para que eu acredite. Não, eu já sei que é assim, né? Então isso é você ser dimensional, você sabe que as coisas é. Você não precisa estar aquela prova. A prova é você encarnado, você sente tudo isso. Agora, enquanto você ainda não sente, né, então o meio, uma coisa curiosa sobre o meio, né? Você já sabe tudo isso, só que o meio ele vem e controla a sua mente. Então ele te faz querer, te faz desejar e ir atrás e correr atrás, né, de às vezes formas artificiais que de repente podem não ser tão boas assim para sua evolução. Vai te ajudar porque, né, só que acaba te agindo como manada. A manada está fazendo isso, aí eu faço isso, nossa, foi muito legal e tal. Aí só que você vê às vezes pessoas que são espirituais, aí ficam aquelas pessoas todas namastê, toda estrelinha na testa, né, de, eu fui para a Índia, aí começa a usar os colares, pá. É uma pessoa que meio se descaracteriza. Ela não é mais uma coisa natural, ela agora faz parte de um grupo, né? E aquele pensamento do grupo é legal, está levando ela para um caminho bom. Tem sempre assim, caminho A e caminho B, né? Por exemplo, que nem eu falei das religiões básicas. Tem as religiões básicas que resgatam o drogado. É melhor ser uma religião básica, um tapado, né, sendo manipulado, com a mente controlada e tendo seu dinheiro roubado, do que ser um drogado e morrer na droga. Então é muito melhor, né? Então, de repente, o grupo que você está, só que você tem que ter aquela consciência, opa, é o grupo. Quando você pensa, opa, eu estou fazendo parte de um grupo. Opa, minha linha de pensamento, eu tenho que pelo menos saber de onde está vindo essa linha de pensamento. Eu sei que o que eu coloco, eu sei que não vem de mim. Eu sei que é uma esfera, é uma egrégora. De onde que é que eu estou? Né? Fala de ET, então está vindo de ET. Mas que classe que eu estou falando? Estou falando de bonde, né? Então dá para você ter mais ou menos uma ideia de onde está vindo isso, né? E para eu sentir, eu tenho que fechar os olhos, né, silenciar. E ali eu vou ter mais, explorar mais. Por exemplo, o que eu expresso aqui é muito pouco do que, né, vem, não na mente, vem em sentimento. Né, esse olhar que você lança sobre a sociedade, por exemplo, essa forma de passar o conhecimento num grau maior, uma dimensão maior, você olha para a pessoa e aquilo é transmitido. Né? Porque a questão é o quê?
aquela pessoa ela tem essa estrutura para receber esse tipo de comunicação? Algum nível nós temos. Então é isso que a gente acaba sentindo. É dessa forma que nós absorvemos e expressamos. Então aqui nós estamos só trocando experiência. Mesmo que você só está ouvindo, você não está falando, nós estamos trocando experiência. Nós estamos nos comunicando. Ele falou, ó, é isso que eu estou vendo, né? Então nós estamos comparando o que a gente está vendo e tal. Mas nós já recebemos essa informação desse interior. Então por isso que a gente vem e expressa isso. Né? Seja na forma de ouvinte, na forma de a pessoa que escuta. Né? Só que, como eu falei, quando nós evoluímos mais, nós estamos essa evolução. Como se estivermos no próximo patamar, a comunicação vai vir assim, ó. Você olhou, tal, né? Você tem até um filme lá, eu acho que é Paul, um filme do ET lá, é uma comédia, que o ETzinho lá e faz isso com as pessoas. Ele acho que ele toca a pessoa, ele toca na pessoa, aí a pessoa tem todo aquele conhecimento do universo, né? A arte, ela tenta às vezes fazer esse papel de passar a informação. E lá eles passam, tipo assim, na mente da pessoa vem o universo, vem a galáxia, vem o seu, vem lá, aí mostra o começo da Terra, o Big Bang, né, o macaco, a folha crescendo, tudo rapidão, tudo, né? É uma forma, né, meio que ilustrativa de tentar passar esse tipo, ilustrar como a informação é passada. Só que ela vai muito além daquilo, né, que faz com que as pessoas que acessam esse tipo de consciência falem que não existe tempo, porque a coisa assim é instantânea. Eu sei tudo, conheço tudo, vem... Né, a pessoa, do lado a pessoa desperta, fica mais consciente, que é o caso das pessoas que passam por EQM, por experiências espirituais. Então elas vêm e voltam, né, opa, agora eu sei tudo, né, vira aquela pessoa melhor, começa a trabalhar pelo bem da humanidade, só que você vê que elas fazem aquilo meio de forma mecânica, né, sem pensar muito, ou seja, o indivíduo ele se perde um pouco. Só que é bom, como eu falei, né, tem instituição A, B, né, uma sempre é melhor que a outra, mesmo que você esteja ainda no meio de controle. Então, todos nós estamos, porque nós fazemos parte desse todo, parte desse fractal. Mas é interessante esse ponto de você se identificar, né? De você passar, olhar no espelho e falar: esse sou eu, aquele é meu reflexo. Que é o que a gente usa para falar quando o animal ele é ciente de si. Quando ele passa em frente do espelho, ele reconhece o reflexo dele. Agora, o animal que ainda não tem essa consciência, ele vê o animal como um outro animal e às vezes ele quer até brigar. Né? Então é isso, essa consciência que vem. Isso eu vou até colocar em outro vídeo, porque aqui está no final do vídeo, né? Às vezes muitas pessoas não chegam no final do vídeo. Mas é algo que é interessante a gente começar a dimensionar. Então vejo que ali, quando eu era mais novo, eu estava no outro tipo de dimensão. Aquilo era sufocante. Né? E por que a gente percebe isso? Porque eu, aqui dentro, eu já tenho uma estrutura multidimensional desenvolvida. Então por isso que eu me sentia sufocado naquele tipo de existência. Mas se eu não tivesse, eu me sentiria comum, normal, não me sentiria mal algum. E me entregaria, e seria entregado, integrar, né? É aquele tipo de realidade. Né? E poderia viver esse tipo de realidade confuso e caótico também. Né? Fazendo tudo que um humano comum faz, sem problema algum, como uma máquina, como um animal, né? Programável. Mas como não é, a gente sentia esse sufocamento todo. Então vamos supor, se hoje nós sentimos algum desconforto, é porque ainda nós sentimos que não é o ideal. A gente vê ainda esse caos. Né? E sentimos o que pode ser melhorado. Né? Só que expanda dentro de você isso, porque agora o meio de ajudar esse meio a ser melhorado é isso. É expandir. Aí você expande vibracionalmente, né? E isso vai para todos e todos nós começamos a ressoar. E nós não estamos provocando essa mudança, nós estamos sentindo a mudança que está acontecendo. Né? E voltando nos temas que eu estava comentando, se todo mundo tivesse ouro em sua casa, esses pensamentos, toda essa vibração seria potencializada e o mundo seria outro. Né? E esse mundo seria outro também entra numa outra questão. Pensa um pouquinho, se você está pronto para esse mundo, para esse outro tipo de realidade que é completamente diferente, né? Tendo em consciência que o que vive aqui, que essa expressão de você aqui é só daqui, né? Isso aqui é como se fosse um jogo que você criou um personagem e está jogando. Você está pronto para desligar aquele personagem? Porque isso vai acontecer, né? E isso é um pensamento lógico. O quanto de você tem da encarnação passada? Eu olho para mim assim, eu imagino, 0. Claramente que não é 0 se você já está em outra dimensão. Mas é o seguinte, desapareceu. Então vamos supor, eu tenho milhares, por exemplo, digamos que centenas ou dezenas de encarnação como terreno. Desapareceu.
Só que tem pessoas que podem ter milhares, ou de vidas anteriores de outros mundos, então seria, digamos, milhares. Cadê? Sumiu. E por que essa vai ser eternizada? Vai sumir também. Agora, o que você sente como sendo você, isso é eterno. E você vai olhar e vai ver, não, isso foi só uma roupa que eu usei. Isso é só uma roupa que ficou ali no guarda-roupa e depois eu preciso descartar. Eu gostei daquela roupa, me ajudou, me ensinou alguma coisa. Então isso eu carrego como traço de personalidade que eu aprendi. Então se aqui eu aprendi alguma coisa nova, eu vou levar isso como um traço. E digamos, uma encarnação futura, eu não vou ter mais essas características como o Márcio. O Márcio sumiu, como a antiga sumiu. Só que, por exemplo, eu como indivíduo, eu não quero sumir. Eu quero me eternizar. Então aí é o meu ego. Estou apegado a algo que é matéria. Né? Que o corpo vai se dissolver. Os sentimentos que eu sinto aqui também acabam se dissolvendo. E até o mental, até as ideias. Só que é o seguinte, então eu penso, qual sentimento, qual pensamento está em ressonância com algo maior, isso você vai manter. Isso é o que você é. Né? Isso que você trabalha, que tem em você, é o que você é. Então isso mantém. Então mesmo que o personagem vá desaparecer, você vai vestir uma outra roupa e vai dar forma àquela roupa. Então não vai ser mais essa roupa que vai moldar-me, né, com esse meio de manipulação que molda as pessoas. Então você tem que observar, se você está vindo e está moldando, eu posso não moldar a forma física como se fosse um ET, mas a forma mental e espiritual, eu venho e moldo, e sou eu, não é o personagem Márcio. Não sei se vocês estão conseguindo entender, né? Então isso continua, isso é o que você é, né? Mesmo eu usando uma ferramenta que está disponível aqui na Terra, que seria o corpo físico e a forma de pensar, a forma de raciocinar e as formas até de sentir, né? Isso é bem maluco, eu vou ver se eu trabalho, como eu falei em outro vídeo, né? E expresso melhor. Então isso, eu vejo também essas dimensões maiores aqui presentes. Então eu já posso me sentir numa quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, tendo consciência que aqui tem pessoas vivendo em terceira ou abaixo dimensão. Né? Então você olha a coisa muito diferente, é muito diferente as coisas que você olha, as coisas que você reaciona. Ah, mas então eu me sinto assim, então eu sou 100% bonzinho. Se eu entrar numa água, como eu falei, eu vou ficar mais lento. E eu tenho que tomar cuidado com isso, por exemplo, se eu precisar sair logo da água. Agora, se eu precisar poder brincar lá, ficar brincando, legal. Mas se vier um tubarão, eu tenho que sair correndo. Eu tenho que ter consciência disso. Né? Porque, vamos supor, vai ter horas que eu vou adentrar, às vezes, inconsciente, porque eu ainda não tenho essa visão, em uma energia mais densa. Só que ali eu tenho que, meu alerta tem que, né, o sentido da aranha, ele tem que, sai daí. Né? Porque eu já vivi situações que eu fiquei nervoso e bravo e poderia até reagir como um primata. Né? Quando a gente olha para o passado, e às vezes não um passado muito longo. Né? Reagindo de forma que te jogava, que eu perdi a razão. Ou seja, a gente ainda faz parte do meio que, se vier uma torrente, uma onda muito grande, por mais equilibrado que eu seja, eu não vou conseguir ficar ali parado, ela vai me mover. Então, assim como as coisas físicas te movem, as emocionais e mentais também vão te mover. A gente tem que ficar atento a isso. Então, eu estou sendo movido por algo, né? E despertar antes que a gente faça alguma coisa errada, antes que a gente machuque alguém, antes que a gente ofenda alguém, antes que a gente passe uma informação errada, né? Que eu não queria passar. Não, isso é errado, isso me manipulou, eu estava sendo levado, não vi. Então eu analiso antes de passar algo. Será que isso vai acrescentar? Será que vai ajudar outra pessoa também a despertar, a ver a realidade como ela é? Isso vai ajudar a ver a pessoa ou ela vai ficar paranoica com a realidade? Né? Então eu prefiro acreditar que as pessoas que entrem em contato com essa informação, que essa informação vai ajudá-las, porque está nelas, né? E vai ajudá-las a ver o mundo como é, não como ser reagente também. Agora o mundo é assim, então vamos reagir, vamos quebrar tudo, tal. Eu vou falar disso, né, mais pra frente, mas também não é um caminho. Às vezes uma coisa que está mal construída, ela precisa ser destruída para ser reconstruída, mas isso não é o que nós fazemos, é o todo, né? Então ok, prolonguei bastante, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.